Você terminou o dia. Fez tudo o que precisava fazer. Respondeu às mensagens, assistiu às reuniões, consumiu uma quantidade absurda de conteúdo entre uma coisa e outra. Chegou em casa, jantou, deitou e não consegue dormir. Não é ansiedade por algo concreto. Não é um problema que você precisa resolver. É uma espécie de zumbido mental. A sensação de que sua cabeça ainda está aberta em 10 abas ao mesmo tempo, cada uma puxando para um lado diferente, nenhuma fechando completamente. Você está deitado, mas não está descansando. Você parou, mas sua mente não parou com você. Isso tem um nome, mas não foi um psicólogo do século XXI que deu esse nome. Foi um homem que viveu no norte da África há 1.600 anos, num tempo sem smartphone, sem redes sociais, sem feeds infinitos. E o que ele descobriu sobre esse estado é provavelmente a descrição mais exata do que você sente toda noite antes de dormir. Ele se chamava Agostinho, e ele sabia o que se passava na mente humana porque viveu exatamente isso, por 15 anos, antes de entender o que estava acontecendo com ele. Agostinho, durante a maior parte de sua vida adulta, era exatamente o tipo de pessoa que hoje chamamos de bem-sucedida e internamente destruída. Inteligente acima da média, carreira brilhante, vida social intensa. Sempre com algo para fazer, alguém para impressionar, algum debate para vencer. E, ao mesmo tempo, ele mesmo registrou isso e que ainda nos causa desconforto, completamente incapaz de ficar sozinho consigo mesmo por mais de alguns minutos, sem buscar o próximo estímulo. Ele nasceu em 354 no norte da África romana. Estudou nas melhores escolas de retórica de sua época. Chegou a ser professor da corte imperial em Milão, o equivalente, em termos de prestígio, a um cargo de destaque numa das maiores capitais do mundo hoje. E durante todo esse tempo havia algo que não funcionava, algo que ele não conseguia nomear. O que torna Agostinho singular não é que ele era um gênio, embora fosse. É que ele foi o primeiro homem da história ocidental a descrever o funcionamento interno de uma mente que não consegue parar. E ele conseguiu fazer isso porque viveu esse estado de dentro, por anos, antes de encontrar o caminho de saída. As Confissões, obra que ele escreveu entre 397 e 400, já como bispo, são até hoje estudadas por filósofos, psicólogos e neurocientistas. Não como texto religioso, mas como documento clínico de uma mente humana. Edmund Husserl, fundador da fenomenologia, disse que os capítulos de Agostinho sobre o tempo e a atenção ainda não haviam sido superados no século XX. Mas, antes de tudo, é preciso entender a experiência. E a experiência começa com uma pergunta que Agostinho demorou décadas para formular, e que você provavelmente já sentiu sem conseguir articular. Por que, quanto mais coisas faço, mais vazio fico? Pense numa pessoa que você conhece, ou que você mesmo já foi, que tem a agenda sempre cheia, mas nunca parece estar de fato em lugar nenhum. A reunião termina e ela já está pensando na próxima. O jantar com a família acontece com o telefone virado para cima na mesa. O fim de semana de descanso passa sendo preenchido com conteúdo, compras, planos, pequenas fugas de qualquer coisa que se pareça com silêncio. Ela não é preguiçosa, é exatamente o contrário, é agitada, produtiva na aparência, cheia de intenções. Mas se você perguntasse o que ela realmente pensa, o que ela realmente sente, o que ela realmente quer, haveria uma pausa longa antes de qualquer resposta. Essa pausa é o diagnóstico. A mente que nunca para não é uma mente ativa. É uma mente que aprendeu a usar a atividade como anestesia. Cada notificação, cada conversa, cada tarefa nova cumpre a mesma função: impedir que o silêncio apareça. Porque no silêncio aparecem perguntas, e as perguntas sobre o que realmente importa, sobre o que foi desperdiçado, sobre o que se quer de verdade, são as mais desconfortáveis de todas. Agostinho viveu isso em Cartago, a segunda maior cidade do Ocidente romano na época, com centenas de milhares de habitantes, teatros lotados todas as noites, escolas de filosofia que debatiam tudo sem chegar a lugar nenhum, banquetes, disputas de prestígio, uma quantidade de estímulos que, para os padrões do século IV, era esmagadora.
e ele mergulhou nisso de cabeça. Ele mesmo descreve o estado com uma frase que não perdeu nada de sua precisão em 16 séculos. A mente arrastada para fora de si mesma, derramada em todas as direções ao mesmo tempo, incapaz de permanecer em lugar nenhum por tempo suficiente para algo se tornar real. Mas é preciso entender por que a mente faz isso, porque o mecanismo não é fraqueza de caráter. É uma lógica que tem sua própria racionalidade interna. E essa lógica é mais sofisticada e mais traiçoeira do que parece à primeira vista. Há uma coisa que o cérebro humano não suporta: o vazio sem significado. Não é o descanso que ele não suporta. O descanso genuíno, sono profundo, contemplação, atenção plena a uma única coisa, é restaurador. O que o cérebro rejeita é a ausência de estímulo sem que haja um propósito que justifique essa ausência. O silêncio que não leva a nada, a pausa que não serve para nada, ficar parado sem razão. Quando esse vazio aparece, o cérebro interpreta como ameaça. Não no sentido de perigo físico, mas no sentido de urgência. Há algo que deveria estar sendo feito. Há algo que se está perdendo. Há algo que poderia ser resolvido agora. E essa sensação de urgência sem objeto concreto é exatamente o que faz a mão se mover automaticamente em direção ao telefone antes que a decisão consciente de pegá-lo tenha sido tomada. Agostinho identificou esse mecanismo e deu a ele um nome que a tradução habitual não captura bem: curiositas. Não no sentido de curiosidade intelectual saudável, mas no sentido de um apetite desordenado por estímulo. O desejo de ver, ouvir e experimentar coisas não porque se espera encontrar algo de valor nelas, mas porque o movimento em si alivia o desconforto do vazio. Ele escreveu nas Confissões: esse desejo disfarça-se sob o nome de conhecimento e de ciência, mas o que ele realmente busca não é compreensão, é a sensação de estar absorvido por algo. A mente viciada em estímulo não está aprendendo, está anestesiando. O problema é que a anestesia tem um custo que só aparece com o tempo. Cada vez que a mente foge do vazio em vez de habitá-lo, ela perde um pouco mais da capacidade de tolerar a ausência de estímulo. O limiar cai. O que antes era 2 minutos de desconforto vira 30 segundos. Depois vira a incapacidade de assistir a um vídeo de 10 minutos sem pausar para checar outra coisa no meio. Esse é um padrão que se instalou progressivamente, reforçado a cada repetição, até o ponto em que a mente não consegue mais gerar repouso por conta própria. Ela precisa de um estímulo externo para se distrair do próximo estímulo que ela mesma está pedindo. Agostinho viveu isso em Cartago durante 15 anos, e o que o tornou capaz de sair não foi força de vontade. Foi, primeiro, o reconhecimento de que havia um mecanismo funcionando, de que aquilo não era simplesmente como ele era algo que havia se construído. E o que se constrói pode, em alguma medida, ser desconstruído. Mas reconhecer o mecanismo não é o mesmo que entender sua raiz. E a raiz era mais funda do que o hábito. Em 386, Agostinho estava em Milão. Tinha 32 anos, uma carreira de sucesso como professor de retórica da corte imperial, amigos intelectuais, um filho adolescente brilhante. Por qualquer métrica externa, havia chegado onde queria chegar, e estava num jardim sozinho, chorando no chão. Não era a crise de alguém que perdeu tudo. Era a crise de alguém que conquistou tudo que havia perseguido e percebeu, ao chegar, que a chegada não resolvia a questão que o havia posto em movimento. O prestígio estava lá. O desconforto interno estava lá também, exatamente onde sempre estivera. Foi ali, não nos anos de estudo filosófico em Milão, não nas leituras dos neoplatônicos, não nos sermões de Ambrósio que havia ouvido com admiração crescente, que Agostinho entendeu o que estava debaixo de tudo. A fuga constante em direção ao próximo estímulo não era apenas um hábito mental. Era a expressão de algo mais fundamental, a recusa de se encontrar com a própria vida como ela era, não como ele a projetava ser. Há um conceito que ele desenvolveria anos depois, escrevendo as Confissões, para descrever o estado em que vivia. Em latim, distentio animi. Literalmente, a extensão ou estiramento da alma.
A mente que se derrama simultaneamente em direção ao passado, com arrependimento, com nostalgia, com a revisão de decisões que não podem mais ser desfeitas, e em direção ao futuro, com planos, com ansiedade, com projeções de um ponto de chegada que continua recuando. Você não precisa saber latim para reconhecer isso. É a sensação de estar num lugar enquanto sua cabeça está em outro. É a conversa que você tem com alguém enquanto pensa no que vai responder antes de a pessoa terminar de falar. É o jantar que acontece enquanto você mentalmente já está na tarefa de amanhã. É o domingo à tarde que passa sendo preenchido com qualquer coisa para não sentir o peso do que não foi resolvido na semana. A distentio não é um problema moderno. Agostinho a identificou no século IV porque a viveu com intensidade. Mas os mecanismos contemporâneos, o feed infinito, as notificações, a cultura de produtividade que trata cada momento de pausa como desperdício, são como combustível jogado sobre uma tendência que já existe na mente humana. Eles não criaram a fragmentação. Eles a amplificaram até torná-la o estado padrão de quem não toma nenhuma decisão ativa em contrário. O Jardim de Milão foi o momento em que Agostinho parou de correr na velocidade de sempre e finalmente sentiu o peso do que havia acumulado. Não foi agradável, foi necessário. E o que aconteceu depois do jardim revela algo sobre a natureza da saída que nenhum aplicativo de produtividade jamais vai conseguir empacotar. Sêneca, 3 séculos antes, escreveu sobre o homem que viaja de cidade em cidade, convencido de que o próximo lugar vai aliviar o desconforto que ele carrega consigo mesmo. Marco Aurélio, nas Meditações, descreve a tentação de se dispersar em 1000 assuntos menores para evitar o peso de uma única questão grande. Agostinho não era um caso isolado. Era o caso mais bem documentado de uma condição que sua própria geração já reconhecia e que filósofos anteriores a ele já haviam nomeado com outros termos. Pascal, 12 séculos depois de Agostinho, sintetizaria tudo numa frase. Todo o infortúnio do homem vem de não saber ficar quieto num quarto. O que Agostinho acrescenta a essa conversa não é apenas o diagnóstico, é a anatomia interna do processo. O que acontece passo a passo, dentro de uma mente que passa anos em estado de distentio. O primeiro estágio é o mais reconhecível. A incapacidade de estar presente em um único lugar. A mente está fisicamente num lugar e mentalmente em vários outros simultaneamente. Isso não é multitarefa, é fragmentação. A multitarefa pressupõe que as tarefas estejam sendo feitas. A fragmentação significa que nenhuma delas está sendo habitada de verdade. O segundo estágio é mais sutil e mais perigoso. A perda gradual da capacidade de querer de forma integrada. Agostinho descreveu isso como cisão da vontade, o estado em que a pessoa sabe o que quer em abstrato e não consegue querer isso em concreto, no momento em que a escolha real se apresenta. Ela quer parar com o hábito ruim, e não para. Quer ler o livro que está na mesa há 3 meses e abre o telefone. Quer ter uma conversa real com alguém próximo e fica olhando para a tela durante o jantar. Não é hipocrisia, é uma vontade que foi treinada a se render ao estímulo imediato e perdeu o músculo de sustentar uma escolha mais longa. O terceiro estágio é o que poucas pessoas reconhecem porque parece o oposto do problema. A sensação de torpor disfarçado de agitação. A mente extremamente dispersa não está ativa, está entorpecida. Ela processa uma quantidade enorme de informação sem integrar nenhuma. Ela gera muito movimento sem produzir nenhum pensamento de profundidade real. É o estado que os pesquisadores contemporâneos de cognição chamam de sobrecarga informacional, e que Agostinho, sem esse vocabulário, descreveu com a mesma precisão ao falar da mente que consome tudo e digere nada. A escala do problema fica clara quando se percebe que esses 3 estágios se alimentam mutuamente. A fragmentação da atenção enfraquece a vontade. A vontade enfraquecida não consegue resistir ao próximo estímulo. O próximo estímulo aprofunda a fragmentação. O ciclo se fecha e se reforça a cada volta. Agostinho levou 15 anos para sair desse ciclo. E a saída não começou com uma técnica, começou com uma parada. Mas parar não é suficiente.
Porque quando a mente finalmente para, o que aparece não é paz, é tudo aquilo que o movimento estava escondendo. Depois do Jardim de Milão, Agostinho pediu licença da escola de retórica e foi com um grupo de amigos para Cassicíaco, uma casa de campo fora da cidade. Ficou lá vários meses, antes de seu batismo em 387. O que aconteceu nesses meses não foi uma iluminação súbita. Foi algo mais lento e mais real. O processo de descobrir que havia um espaço interior que ele nunca havia habitado. A primeira coisa que aparece quando uma mente muito dispersa finalmente para não é clareza, é desconforto. Toda a agitação que havia sido represada pela correria começa a subir à superfície. Memórias que não foram processadas, decisões que não foram digeridas, sentimentos que foram adiados pela agenda cheia. Agostinho descreveu isso nas Confissões com uma honestidade que ainda surpreende. O silêncio não era quietude. Era o lugar onde tudo que havia sido evitado esperava. Esse é o momento em que a maioria das pessoas desiste. O desconforto do silêncio é interpretado como prova de que a mudança foi um erro. Antes eu estava agitado, mas pelo menos não sentia isso. E a pessoa volta para o movimento, mais convicta do que antes de que a dispersão é melhor do que a alternativa. Ele confessou isso com uma honestidade que continua perturbadora. Mesmo depois de anos de vida contemplativa e pastoral, havia dias em que sua mente procurava o próximo assunto interessante, com a mesma urgência que havia procurado o próximo espetáculo em Cartago. O mecanismo não havia desaparecido, havia apenas ficado mais sofisticado. Agostinho ficou, não por disciplina heróica, mas porque havia chegado num ponto em que a alternativa havia se esgotado. Ele havia tentado tudo o que Cartago, Roma e Milão tinham a oferecer, e o resultado havia sido o jardim. O que Cassicíaco ensinou não foi uma técnica de meditação. Foi a descoberta de que pensar devagar, sem audiência, sem prazo, sem objetivo de impressionar alguém, produz um tipo de compreensão que o pensamento rápido e disperso nunca alcança. As conversas que ele teve lá com os amigos eram lentas, começavam numa direção, desviavam, ficavam em silêncio, recomeçavam. Ninguém estava tentando vencer um debate, estavam tentando entender algo. Isso tem um nome no vocabulário que Agostinho desenvolveria depois: intentio. O oposto da distentio, não a ausência de movimento, mas o movimento orientado para um ponto. A mente que tem intentio ou intenção não está vazia, está cheia de uma coisa de cada vez, completamente presente naquilo que faz, sem se derramar em 10 outros lugares ao mesmo tempo. A intenção não é um estado que se alcança por esforço. É uma condição que se torna possível quando a mente para de se defender do silêncio. E o primeiro passo para isso é perceber que o desconforto do silêncio não é o inimigo, é o sinal de que algo real está começando a acontecer. Mas entre reconhecer isso numa casa de campo e sustentá-lo numa vida ativa, havia uma distância enorme. E Agostinho foi obrigado a descobrir como percorrê-la. Em 395, Agostinho foi sagrado bispo de Hipona. Não foi uma escolha sua. A comunidade o aclamou durante uma visita e ele aceitou relutantemente. E a partir daquele momento, a vida contemplativa que havia descoberto em Cassicíaco precisou sobreviver dentro de uma existência extraordinariamente ativa. Sermões quase diários, correspondência com bispos e teólogos do Mediterrâneo inteiro, disputas públicas com os donatistas, administração de uma diocese com comunidades espalhadas por toda a região. A agenda de Agostinho como bispo era, por qualquer medida razoável, mais densa do que a de Cartago. E foi nesse contexto, não no retiro de Cassicíaco, que ele fez a descoberta mais prática sobre a natureza da intenção. Ela não é um estado que se mantém por esforço contínuo. É um estado que se perde e se recupera. E a diferença entre quem consegue sustentá-la e quem não consegue não está na força de vontade, está na estrutura. O primeiro obstáculo que Agostinho identificou é o mais óbvio: o barulho externo. As demandas que chegam de fora, os problemas que precisam de resposta imediata, a sensação de que parar por um momento é irresponsável quando há tanto acontecendo.
Esse obstáculo é real, mas é também o mais fácil de subestimar, porque ele se apresenta sempre com boas razões. Sempre há algo urgente. Sempre há uma justificativa para não parar agora. O segundo obstáculo é mais sutil e mais difícil de ver. O barulho interno, que permanece mesmo quando o externo cessa. Agostinho descreveu, já como bispo, que a Curiositas não havia desaparecido com a conversão. Havia mudado de forma. Antes, era o teatro e os debates públicos de Cartago. Depois era a atração por casos extraordinários, por detalhes periféricos, pela diversificação infinita de interesses que criava a aparência de profundidade enquanto evitava qualquer profundidade real. O terceiro obstáculo, e o mais traiçoeiro, é o que Agostinho descreve como a tentação de usar o próprio recolhimento como nova forma de prestígio. A pessoa que para de consumir redes sociais e começa a falar sobre isso em todas as conversas. O profissional que adota práticas contemplativas e as transforma em identidade pública. O silêncio que se torna performance. A intenção genuína não tem audiência. Ela não sabe de si mesma. Que coisa grande é a mente do homem, e que pequena é quando não se recolhe a si mesma. Essa frase, que circula atribuída a Agostinho com variações de tradução, captura o paradoxo central. A grandeza potencial da mente humana e sua tendência constitutiva de desperdiçar essa grandeza em movimento sem direção. Agostinho não resolveu esses obstáculos de uma vez. Trabalhou contra eles com recaídas e revisões por décadas. O que ele desenvolveu não foi uma solução, foi uma prática. E essa prática tem 4 movimentos. Nenhum deles requer abandonar o mundo. Todos eles requerem algo mais difícil do que isso. O que Agostinho encontrou como caminho não foi um sistema. Foram 4 movimentos que se sustentam mutuamente e que, juntos, criam as condições para que a intentio sobreviva dentro de uma vida ativa. O primeiro movimento é o que ele chama de retorno ao interior. Não no sentido de introspecção narcisista, olhar para dentro para se admirar ou se lamentar, mas no sentido de uma pergunta específica que a mente dispersa nunca faz. O que eu já sei? Antes de buscar mais informação, mais opinião, mais conteúdo. O que a minha própria experiência, acumulada ao longo dos anos, já me diz sobre isso? Essa pergunta exige silêncio. Exige que a mente pare de se derramar para fora e se volte para o que já existe dentro. É o movimento mais simples e o mais resistido. O segundo movimento é uma distinção que Agostinho desenvolveu com cuidado e que tem implicações práticas imediatas. A diferença entre usar algo e se perder nele. Usar algo significa relacionar-se com ele como meio para um fim. Ler um artigo para entender um problema. Ter uma conversa para resolver algo. Descansar para restaurar a capacidade de trabalhar. Se perder em algo significa tratar cada estímulo como se fosse um fim em si mesmo. Rolar o feed sem destino. Consumir conteúdo sem pergunta prévia. Mover-se de uma coisa para outra sem que nenhuma delas se conecte a um propósito maior. A pergunta que Agostinho propõe, e que qualquer pessoa pode fazer antes de ver o telefone, antes de aceitar uma reunião, antes de iniciar qualquer ação, é simples. Isso serve a algo que eu considero importante, ou estou apenas me movendo para não ficar parado? O terceiro movimento é o mais contraintuitivo, a estrutura antes da vontade. Agostinho, como bispo de Hipona, não deixava as decisões de recolhimento para o momento em que a vontade estivesse disponível, porque aprendera que a vontade, no fim de um dia intenso, não está disponível para nada que exija esforço. Havia âncoras fixas, horários definidos para oração e estudo que não dependiam de sentir vontade de fazê-los. A estrutura não elimina a tentação de dispersão, mas reduz o número de vezes em que a vontade precisa ser invocada para resistir a ela. Cada decisão que a estrutura toma automaticamente é uma decisão que a vontade não precisa tomar no momento em que está mais fraca. O quarto movimento é o mais difícil e o mais fundamental, a aceitação da incompletude. A distentio, a dispersão em 1000 direções ao mesmo tempo, vem, em boa parte, do medo de perder algo. Se eu parar aqui, vou perder o que está acontecendo ali. Se eu me aprofundar nisto, não vou conseguir acompanhar aquilo. A intenção exige a decisão de perder,
de escolher uma coisa e aceitar que as outras ficam de fora. Agostinho, que havia lido tudo que era possível ler em sua época e debatido com os pensadores mais brilhantes do Mediterrâneo, chegou a uma conclusão que parece óbvia e é quase impossível de praticar. Uma ideia habitada com profundidade vale mais do que 100 ideias colecionadas. Esses 4 movimentos não formam um método que se aplica uma vez e resolve o problema. Formam uma direção, que precisa ser escolhida repetidamente contra a corrente permanente da dispersão, em cada dia que começa com a tentação de abrir 10 abas antes de habitar uma com cuidado. Agostinho praticou isso por décadas, com recaídas, revisões e honestidade sobre as próprias limitações. Morreu em 430, durante o cerco de Hipona pelos vândalos, com 76 anos. Havia pedido que os salmos penitenciais fossem afixados na parede do quarto onde estava deitado, para lê-los nas últimas semanas. Não havia espetáculo, não havia audiência. Havia um homem, um texto e o silêncio de uma vida que havia aprendido, tarde com custo alto, mas com profundidade real, a se recolher. Possídio, seu biógrafo, registrou que naqueles últimos dias Agostinho permanecia quieto por longos períodos. O homem que havia sido incapaz de ficar parado em Cartago morreu capaz de estar completamente presente em um único lugar. Isso não é detalhe de hagiografia. É o argumento central. A intentio não é uma conquista que se alcança no fim da vida. É uma prática que se começa agora, no próximo momento em que a mão se move automaticamente em direção ao telefone, e alguma parte de você percebe o movimento antes que ele aconteça. Esse instante de percepção é o que Agostinho chamaria de começo, e é o lugar onde qualquer caminho de saída precisa necessariamente começar. A frase com que Agostinho abre as Confissões não foi escrita como filosofia, foi escrita como oração, mas ela descreve algo que qualquer pessoa pode reconhecer, com ou sem fé. Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. A inquietude que Agostinho descreve não é o problema, é o sintoma. O problema é o que a mente faz com ela, se a alimenta com estímulos sem fim, ou se aprende a ouvi-la como sinal de que algo está faltando que nenhum estímulo vai preencher. Há uma versão contemporânea dessa frase que não precisa de vocabulário religioso para funcionar. Você está cansado de um cansaço que não passa com sono. Você faz muito e sente que habita pouco. Você consome muito e digere pouco. Você se move muito e chega pouco. Agostinho passou 32 anos nesse estado antes de encontrar o Jardim de Milão. E o que o Jardim produziu não foi uma solução instantânea. Foi a pergunta certa. A pergunta que ele havia evitado durante 15 anos de Cartago, Roma e Milão, preenchendo cada espaço possível com o próximo estímulo. Quem sou eu quando paro de correr? Essa pergunta não tem resposta rápida, mas tem um primeiro passo que Agostinho identificou com precisão. Ela só pode ser feita em silêncio, não no silêncio de quem fugiu do mundo, mas no silêncio de quem aprendeu a criar, dentro da própria vida, um espaço onde o barulho não entra por alguns minutos. E talvez o lugar mais honesto para começar não seja com uma técnica, mas com uma observação simples. Quantas vezes hoje você abriu o telefone sem saber exatamente por quê? E o que você estava evitando naquele momento? Agostinho não teria a resposta por você, mas diria que a pergunta, feita com honestidade, já é o começo de algo. Se você quer conhecer mais sobre como os outros santos enfrentaram as mesmas situações que vivemos hoje, assista a um dos próximos vídeos. Curta, se inscreva no canal e comente o que mais gostou. Toda semana temos mais documentários que farão você ser um pouco mais de Deus a cada dia. E talvez você entenda que cada vídeo não seja mais apenas uma história. Talvez seja um chamado.